Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, já vou avisando, tô aqui sem meu pano de fundo porque eu tô pintando aqui onde eu faço as gravações. Tô na batalha, trabalho, chego em casa, vou pintar um pouquinho. Quando eu tô de folga, eu tô pintando. Vocês estão vendo que as paredes ainda estão manchadas um pouquinho. Eu não sou pintor, mas para dar o meu jeito aqui, economizar na verba, eu mesmo tô fazendo, tô pintando de azul, já dei a primeira mão, vou dar a segunda mão, tô ajeitando outras maneiras, é por isso que o cenário tá aqui diferente e eu não tô conseguindo acompanhar muitos jogos, mas os jogos que eu tô acompanhando, eu tô fazendo os vídeos e como a rodada chegou ao seu final, a rodada do Brasileirão 2020, rodada número 17, chegou ao seu final, eu, Magalhães, aqui do canal Resenha com Magalhães, vem fazer aquele resumão do que aconteceu na rodada. Geralmente eu estou fazendo um resumo mais separado, Nordeste, Sul, e depois eu estou fazendo das outras regiões. Mas por uma questão de tempo, eu não estou podendo fazer isso nesse momento. Então eu vou fazer um resumo da rodada no geral. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que está feliz nessa rodada com o seu time, aquele que está triste, está decepcionado, está puto da vida com o seu time nesta rodada, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu posso demorar um pouquinho, tá? Que eu estou aqui trabalhando, eu posso demorar um pouquinho. Mas toda vez que eu pego o celular, eu estou incluindo alguém, os grupos. Você vai lá no grupo, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, ó, eu estou aqui melhorando as coisas justamente por causa do canal. Aqui embaixo você pode se tornar membro. Então vamos lá, galera. Bom, rodada com os 10 jogos, né? Vemos os 10 jogos. Jogos sábado, domingo e segunda. 4 jogos no sábado, 4 jogos no domingo e 2 na segunda-feira. Bom, no sábado, 4 jogos. Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense também 1. 2 times brigando na parte de baixo da tabela. Mais decepcionante, na minha visão, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense briga assim para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que tinha perspectiva muito grande no início do campeonato, mas isso não está acontecendo porque o time está em formação. O Atlético Paranaense quase que desmontou tudo e está montando de novo. Então é muito complicado. O jogo 1-1 fora de casa, você vai falar, pô, empatei fora de casa, mas a gente sabe que o Atlético Goianiense está voltando para a Série A, depois de um tempão. Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, campeão sul-americano. Está numa outra vitrine, numa outra prateleira. Mas neste momento, a prateleira e a vitrine que está, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense é a mesma. Então, empatar em casa, não vou falar que foi ruim, mas o Atlético Paranaense que está lá embaixo foi horroroso. Então 1-1 foi ruim para os dois, mas pior para o Atlético Paranaense. Curitiba 1, Santos 2. Curitiba é outro time do Paraná que está tentando aí se reerguer, está tentando lutar, está tentando correr, está tentando sair ali de baixo, mas é complicado, o pneu derrapa. E o Santos vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Na última rodada, se não estiver enganado, o Santos até perdeu. Isso vai acontecer com todos os times. Todos os times isso vai acontecer. Mas o Santos fez uma boa partida e acabou ganhando o jogo, mantendo ali na parte de cima da tabela. Ainda não consigo ver o Santos brigando pelo título. Ainda não vi. Mas o Santos vai subindo e vai ficar lá, acredito eu, na parte de cima da tabela até o final do campeonato e carimbar
a sua vaga à Libertadores. Título, sinceramente, eu não consigo ver, tá? Porque falta peças, falta material humano para o Cuca, mas que vai fazer e está fazendo um grande trabalho, tá. E o Coritiba quando pegar os times que estão brigando com ele ali, o Coritiba ganhar, porque assim ele vai conseguir sair da zona de abaixamento. O placar Atlético Goianiense, Atlético Paranaense para mim foi surpresa? Não. Eu falei isso que não era surpresa, era um jogo parelho. Curitiba e Santos. Eu coloquei favorito Santos e acabou ganhando Santos. Nada normal. Continuando no sábado, Fluminense 2, Ceará 2. O Ceará conseguiu um grande resultado. Fez uma boa partida, eu vi o jogo. O Fluminense não fez de novo um grande jogo. Ceará poderia ter ganho o jogo. Um grande resultado para o Ceará. Um grande resultado. O Fluminense está na parte de cima da tabela, o Ceará mais embaixo. Fez um grande jogo, o Ceará poderia ter ganho. Placar injusto? Não, jogando fora de casa contra o Fluminense, que tem uma boa equipe, não vai disputar título também. É para brigar ali, para tentar, quem sabe, alguém dá mole, o Fluminense dá uma beliscada na Libertadores. E o Ceará é ali no meio da tabela sul-americana. É o time, é a condição que eu vejo para esses times. E o empate do Ceará fora de casa, para mim, um bom resultado. Agora, para o Fluminense foi horrível. Empatar em casa foi ruim. Que poderia dar um salto maior, né, na tabela Fluminense. Mas, pelo jogo, empate justo. Ainda no sábado, São Paulo e Grêmio, 0-0. Eu vi alguns momentos do jogo. Poderia ter sido melhor o jogo, principalmente porque os treinadores são treinadores ofensivos que jogam para frente. Teve também um problema de árbitro, de arbitragem, coisa e tal, mas 0-0. Eu achava que esse jogo poderia ser o mais animado da rodada e não foi. Mas não me surpreendeu o empate. Eu só imaginava que poderia ter empate com gols, não de 0-0. E pelos comentários e pelos melhores momentos que eu vi, o jogo deixou um pouco a desejar. Poderia ter sido melhor. Então, no sábado, 3 empates e apenas uma vitória. Um 0-0, um 1-1, um 2-2 e um 2-1. Rapaz, casou ali. O único que ganhou no sábado foi o Santos. Mas os placares, para mim, é normal. Aí vamos pro domingo. Domingo teve aquela sapatada, Corinthians 1, Flamengo 5. O Corinthians é um amontoado, jogou com um time que está vindo de uma maratona aí de jogos, ganhou do Goiás no apagar das luzes, empatou com o Bragantino, deu um descanso para alguns jogadores e fez uma grande partida. O goleiro Neneca também fez algumas boas defesas. O Flamengo tem um problema defensivo para se consertar, mas ofensivamente o time já joga no natural, já é natural do jogador, ele se conhece, fez uma grande partida. E o Corinthians não tem nada. O Mancini tem que começar do zero. O problema é que não tem tempo para treinar, né? Mas vai ter que começar do zero. E o Flamengo está no caminho. Estão deixando o Flamengo meio aos trancos e barrancos, longe de ser o Flamengo de 2019, não vai ser o de 2019, mas estão deixando. Estão deixando. O Flamengo agora é o vice-líder do campeonato. O vice-líder. Está ali com o mesmo número de pontos do líder, que é o Internacional. Estão deixando. O Flamengo está indo. Depois não reclama. Placar justo? Justo. Pô, mas 5-1? Justo. Placar justo. Ponto. O Corinthians tem que melhorar muito, porque senão vai cair. Se o Corinthians não melhorar, vai cair. É só o que eu tenho que falar. Vai cair. E o Flamengo tá ali. Agora tem mais um jogo da Libertadores, na outra semana já começa a Copa do Brasil, vai ter que dividir aí elenco, coisa e tal, mas tá indo. Tá beliscando. O time que pode disparar na pontuação não tá disparando.
que é o Atlético Mineiro, que só está disputando o Campeonato Brasileiro, depois não reclama. Outro jogo foi o do líder, o Internacional ganhou de 2-0 do Vasco, que não ganha mais de ninguém. O Vasco agora está brigando para permanecer na Série A. Estava no G6, líder do campeonato, segue o líder. Agora o Vasco, a realidade do Vasco agora é brigar para permanecer na Série A. E do jeito que está, em pouco tempo entra na zona de rebaixamento. E o Internacional vem fazendo ali o seu jogo, vem mantendo as suas peças, alguns jogadores no nível muito bom, com seu esquema. E líder do campeonato. Está com o mesmo número de pontos do Flamengo, está ganhando no saldo de gols, mas é líder do campeonato e pode falar. Segue o líder. Segue o líder. Então, fez um bom jogo o Inter, mereceu. Segundo tempo deu uma caída. O Inter, geralmente, quando faz gol, o Inter muda o estilo de jogar. Tá funcionando, mas já vi dar errado. Mas é uma questão de ponto de vista. Não existe esquema infalível. Mas a vitória do Inter, impecável, e a liderança também não se tem que questionar. É uma liderança incontestável, até porque o Inter também está na Libertadores e na Copa do Brasil, igual o Flamengo. Então, o Inter ser líder é de bater palmas. Parabéns. E o Vasco tem que abrir o olho. Igual o Corinthians, se não abrir o olho, cai. Tem um técnico chegando agora, vai ter que trabalhar. E muito. Não é pouco não, muito. Vamos ver o que ele arruma nesse Vasco. Bragantino 2, Sport 0. Outro que começou a perder. Parece que gostou de perder o Sport, é igual o Vasco. Começou a perder e desandou a perder. O Sport teve uma ascensão do Jair Ventura, agora acabou o gás. Só está tomando porrada de todo mundo. E o Bragantino, aos pouquinhos, está tentando ali se erguer, tentando respirar, mas ainda é candidato ao rebaixamento, apesar de fazer um futebol melhor do que os outros times que estão embaixo, mas ainda está na parte de baixo da tabela, mas eu acredito que o Bragantino vai conseguir se safar, porque tem times muito piores do que o Bragantino, muito piores. Então o Bragantino ganhou em casa, 2-0, vai acumulando um pontinho aqui, 3 pontinhos ali. Empatou fora de casa com o Flamengo, agora ganha. Tem que manter uma sequência para poder sair da zona de rebaixamento. E o Sport, pela pontuação que fez quando o Jair Ventura assumiu, ainda não entrou. Está lá com 20 pontos, está com muito time ainda atrás, mas tem que voltar a ganhar, porque senão daqui a pouco o Sport também cai na zona de rebaixamento e não sai nunca mais. Aí fica complicado. Tem que voltar a ganhar, tem que arrumar ali a casa. Isso se não mandar o Jair Ventura embora também, né? Mas, vitória do Bragantino, 2-0. Aí tivemos a grande vitória do Fortaleza sobre um amontoado de jogador que é o Palmeiras. Sem treinador, um time sem alma, sem espírito, exatamente igual ao Corinthians. Os dois times estão exatamente igual. Não tem nada, não tem tática, não tem técnico, não tem nada. É terra arrasada. Só que o Corinthians já tem um técnico, que é o Mancini, que na minha opinião foi uma contratação errada. Mas é minha opinião. E o Palmeiras não tem treinador. Na verdade, parece que hoje, segunda-feira, foi confirmado o técnico do Independente Del Valle, Miguel Ângelo Ramírez. Só que o cara não vai ter tempo para treinar. Ele vai assumir, já com o jogo de Libertadores, aí brasileiro. E o estilo de jogo dele é completamente diferente do que o Palmeiras vinha jogando há muito tempo. Completamente diferente. E um outro detalhe. Ele não vai pegar nada do outro treinador. Ele vai começar exatamente do zero. Começar do zero sem treino, olha, é complicado. Mas vamos ver se ele consegue na conversa, com pouco tempo que ele tiver ali. Vai ter que pedir alguns jogadores, eu acho. Mas fazer o quê? E o Fortaleza? O Fortaleza é um dos melhores times táticos do país. Rogério Ceni é um dos melhores treinadores brasileiros no momento. Ganhar de Fortaleza é muito complicado. E o Fortaleza vem fazendo um brilhante campeonato brasileiro. Ponto.
Se eu não estiver enganado, provavelmente é o melhor nordestino. Passou o Palmeiras na pontuação. O Fortaleza hoje vislumbra uma vaga na Libertadores, sim. É concreto, não é mentiroso, não é um balão japonês. Então, ó, parabéns do Fortaleza, ganhou bem com autoridade. Ganhou e ponto. Isso foi os 4 jogos de domingo. Agora, segunda-feira, tivemos Botafogo e Goiás. 0-0. 2 times lá da parte de baixo da tabela. Os times bem medianos, o Botafogo o melhor, mas o Botafogo acabou não conseguindo ganhar. Para o Goiás, que jogou fora de casa, é mais 1 ponto. O Goiás vai ter que ir beliscando de 1 ponto. Tem jogos a menos. Quem sabe consegue ali fazer alguma coisa e ter uma reação. Porque vai ter que ter uma reação muito boa. Senão o Goiás cai. E o Botafogo é a realidade. É a realidade do Botafogo. Vai fazer uns jogos bons, outros não tão bons assim. Mas a realidade do Botafogo é igual a do Goiás. Permanecer na Série A. E o último jogo foi a vitória. O triunfo, quase que eu falo. O triunfo do Bahia em cima do ex-líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro. Bahia 3, Atlético Mineiro 1. Onde tem o vídeo aí no canal, o Atlético Mineiro massacrou o primeiro tempo. E no segundo tempo, nitidamente o motor, na minha visão, o motor do Atlético Mineiro abriu o bico. Pregou. Jogadores com mão no joelho. Porque eu vou te falar uma coisa. Nem o Flamengo de 2019 corria tanto quanto o Atlético Mineiro correu no primeiro tempo. Não dá, filho. Não dá para jogar naquela intensidade dos tempos. Não dá. Aí você acostuma a jogar acelerado, quando o jogo cai cadencia, um abraço, você dá uma desconcertada. E foi isso que aconteceu. Além de o Mano Menezes ter consertado, na minha visão, a cagada que ele fez na escalação inicial. Aí ele consertou a cagada, o time melhorou e ganhou. Fez 3, poderia ter feito 4. O Atlético Mineiro poderia ter dado um saco, 3, 4, 5-0 no primeiro tempo? Poderia. Não fez, só fez 1. No segundo tempo, quando o Bahia melhorou, encaixou, colocou os jogadores com mais qualidade para pensar, para segurar a bola na frente e viu que o Atlético Mineiro cansou, o Bahia foi lá e ganhou e teve esse triunfo. Falei até no vídeo, será que a tática do Mano Menezes foi a tática do Roque Balboa? Dá cara, o time bate, mas você não cai. Aí espera o cara cansar de bater para você ganhar do cara. Será que foi isso? Não acredito. Acredito que fez uma cagada na escalação inicial e depois ele consertou e com o cansaço do Atlético Mineiro. Mas o triunfo do Bahia foi, juntamente com a goleada que o Flamengo deu no Corinthians e a vitória do Fortaleza em cima do Palmeiras, os 3 placares mais emblemáticos. O Flamengo ganhar do Corinthians fora de casa não era nada do outro mundo. A goleada eu fiquei um pouco surpreendente, mas a vitória do Flamengo fora de casa não era surpreendente. O que ficou surpreendente foi a goleada. A vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras também não era nada demais. Porém, a facilidade com que o Fortaleza ganhou é que me causou uma surpresa, porque o Palmeiras não tem nada. E o jogo, como foi do Bahia Atlético Mineiro e o triunfo que aconteceu, eu coloco ali esse jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro, junto desses 3, mas eu coloco esse triunfo do Bahia em primeiro lugar. Com isso, a classificação do campeonato fica. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui no computador rápido, que apagou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Internacional, estou voltando aqui, voltei. Só fui ali, que está longe ali o computador. Com isso, a classificação fica: Internacional em primeiro lugar com 34 pontos em 17 jogos.
Os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate. É líder no saldo de gols, porque tem um saldo de 15. E o Flamengo, que é o vice-líder, com o mesmo número de pontos. Número de jogos iguais, vitórias iguais, empates e derrotas iguais. Mas o saldo de gols do Flamengo é onde? O Flamengo fez até mais gols que o Internacional, mas em compensação tomou mais. O Flamengo nos últimos 5 jogos também 4 vitórias e um empate. Exatamente igual o Internacional, por isso estão os dois ali na frente a questão de saldo de gols. Agora, o Atlético Mineiro com 31 pontos, mas com um jogo a menos, está com 16 jogos, tem 10 vitórias também. Se ganhar esse jogo que está faltando, ficar com 11 vitórias, aí assume a liderança, mas agora com o mesmo número de pontos dos outros. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro teve 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então, o Atlético está assim, ó. Agora, meu amigo torcedor do Atlético, entenda o que eu vou falar. É decepcionante. Porra, como decepcionante o Atlético Mineiro está lá em cima da tabela? É decepcionante. Por quê? O Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro. E nos últimos 5 jogos, ter apenas 2 vitórias, ter 2 derrotas e um empate, para quem só está jogando o Campeonato Brasileiro, não é bom não. Não é bom não. Surpreendente é estar o Inter e o Flamengo lá. Tem times para isso? Tem. Mas eles estão se dividindo. Inter e Flamengo estão se dividindo com o Libertadores, Campeonato Brasileiro, agora vai começar a Copa do Brasil. Então, o Atlético está em terceiro lugar. Ah, mas Magalhães pode chegar a 84 pontos e vai assumir a liderança com o mesmo número de pontos. Mesmo assim, o Atlético Mineiro ficar com o mesmo número de pontos de Flamengo Internacional, estando só no Campeonato Brasileiro, com o que gastou, não tá bom não, na minha visão. Mas ainda coloca o Atlético Mineiro como favorito ao título brasileiro por este motivo. Tem um time bom, tem um grande treinador, mas só está no Campeonato Brasileiro. Isso faz diferença. Desde que saiba correr. Ficar correndo igual um louco, vai morrer. Aí vai entregar o título ou para o Internacional ou para o Flamengo. Em quarto lugar, o São Paulo, também com... São Paulo tem 16, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, rapaz, o São Paulo tem 15 jogos. Ó. São Paulo tem 15 jogos. O São Paulo tá com 2 jogos a menos. Se ganhar os 2 jogos, vai a 33 pontos. Não assume a liderança, mas fica ali brigando. Então o São Paulo pode ainda entrar nessa briga. Não podemos descartar o São Paulo do Diniz. Está com 27 pontos em 15 jogos. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo ganhou 2 e empatou 3. Em quinto lugar, o Santos, com 27 pontos em 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Em sexto lugar, fechando o GC do Fluminense, com 26 pontos em 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense tem 2 vitórias e 3 empates. Sem derrotas. Dos 6 primeiros, o que mais perdeu foi justamente o Atlético Mineiro. Dos 6 primeiros, o que mais perdeu foi o Atlético Mineiro, com 2 derrotas. Por isso, perdeu a liderança. Aí vamos lá para o sétimo lugar, o Fortaleza, o melhor nordestino, com 24 pontos, brigando ali pela vaguinha na Libertadores. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. Então, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza não sabe o que é derrota. Passou o Palmeiras, que está em oitavo lugar, com 22 pontos em 16 jogos. O Fortaleza também tem 16 jogos, pode alcançar um patamar melhor. O Palmeiras, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória, por isso que caiu, está lá em oitavo lugar. O Atlético Goianiense em nono lugar com 22 pontos, mesmo número de pontos do Palmeiras. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 derrota, teve 2 vitórias e 2 empates. Atlético Goianiense subindo na tabela. Em décimo lugar, fechando a primeira página do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, com 21 pontos em 16 jogos. O Grêmio, nos últimos 5 jogos, teve 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. Time que oscila muito. Agora, abrindo a segunda página da tabela, temos o Sport Recife, com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Está dando sorte que os outros times de baixo estão perdendo. Em 12º lugar, o Bahia, com 19 pontos
em 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Deixa eu puxar mais aqui. Voltando aqui. Voltei. Em 13º lugar, o Ceará, com 19 pontos também nos últimos 5 jogos. 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, dentro da normalidade. Em 14º lugar, o Botafogo, com 19 pontos em 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Não é ruim também. Agora, em 15º lugar, o Vasco da Gama, que já foi líder, está disputando o G6, agora pertinho da zona da degola, com 18 pontos. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória, 4 derrotas e 1 empate. Muito mal o Vasco da Gama, igual o Palmeiras, caindo pelas tabelas. Em 16º lugar, outro muito mal é o Corinthians, com 18 pontos em 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória contra o Atlético Paranaense, que não mereceu, não jogou absolutamente nada. E na zona da degola, a grande decepção do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense, com 16 pontos em 16 jogos, do jogo que está faltando justamente contra o Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense não ganhou nenhum jogo, perdeu 13, empatou 2, decepção o Furacão. Em 18º, seu arquirrival estadual, o Coritiba, com 16 pontos em 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Teve até uma vitória que o Atlético Paranaense não teve. Está ali com 16, mesmo número de pontos do seu arquirrival. Está perdendo ali o saldo de gols. E os últimos colocados, o Atlético Paranaense, o Bragantino, em 19º lugar, com 16 pontos, 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o Lanterninha, com 11 pontos em 15 jogos, o Goiás, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Tá faltando 2 jogos aí para o Goiás, igual tá faltando 2 jogos para o São Paulo. Amigos, esse foi o resumo. E para mim, o destaque da rodada foi, como eu disse, a goleada do Flamengo sobre o Corinthians, a vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras e o triunfo do Bahia sobre o Atlético Mineiro. Mas pelas circunstâncias de como foi o jogo, o triunfo do Bahia, para mim, é o grande destaque. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!